Retomando nossos estudos do livro Obras Póstumas, nós estamos estudando sobre a constituição do Espiritismo, ou seja, as primeiras orientações para a instituição das sociedades, né, da propagação do Espiritismo, do entendimento de uma forma organizada, para que não ficasse simplesmente com uma crença isolada. E a gente pode fazer uma comparação daquilo que o Espiritismo se transformou a partir de Kardec, mais ou menos a partir daquilo que o cristianismo se transformou a partir das ações de Paulo de Tarso. Porque o cristianismo era apenas simplesmente pessoas que seguiam Jesus, que ouviam falar, não havia nada escrito, era tudo falado, né, transmitido oralmente. As pessoas procuravam sempre se fazerem presentes nas regiões onde Jesus se apresentava para fazer os seus sermões, para promover ali aqueles que eram conhecidos como milagres. Da mesma forma como os apóstolos também se espalhavam, transmitindo a mesma mensagem. Mas a partir do momento em que Paulo de Tarso começou a trabalhar em prol do Espiritismo, lembrando que ele, como Saulo de Tarso, era um perseguidor dos cristãos, trabalhando em nome de Roma. E depois ele se transformou naquele que foi um dos maiores propagadores, se não o maior propagador do cristianismo. E aí então ele começou a formar, a organizar essas sociedades. E aquilo que nós entendemos como estatutos que Kardec propõe para nós, ou propôs para nós, para organizarmos legalmente, para organizarmos as reuniões internamente também, a forma de propagação, de sustentação, Paulo fez através das cartas que se encontram lá no Novo Testamento. Cartas aos Coríntios, cartas aos Romanos, cartas a tantas comunidades que se espalhavam, tanto pelo Oriente Médio como também ali pelo leste europeu. Então a gente vê que aquilo que Paulo de Tarso fez foi organizar essas sociedades, até o momento em que elas, tão bem organizadas, se tornaram uma instituição. E essa instituição foi exatamente a fundação da Igreja Católica, que nós já estudamos ali no final, no final do século IV, começo do século V, através principalmente de Santo Agostinho, que foi ali um dos seus idealizadores também. E depois a Igreja se transformou na instituição que nós conhecemos, com toda a sua história, com os seus lados positivos, com os seus lados negativos, e tudo mais. Então a gente vê que o que Kardec propõe para nós é exatamente que se não houvesse uma organização na propagação desses ensinamentos, o Espiritismo se tornaria crenças individuais, completamente diferentes, dependendo da região, dependendo da cultura de cada grupo, dependendo também das tradições de cada grupo. Então simplesmente se acreditaria nos fenômenos, em tudo aquilo que o Espiritismo estuda, sem conseguirmos nos aprofundar. Então essa é a proposta de Kardec, quando ele coloca sobre constituição do Espiritismo. Nós estamos então entrando agora no programa das crenças. Vamos entender aqui o que significa esse programa das crenças dentro de uma instituição, dentro de um grupo que se organiza da mesma forma como nós aqui na nossa sala formamos um grupo. Não somos um grupo oficial, institucionalizado como uma pessoa jurídica, mas é um grupo que se aproxima todos os dias para estudar. Qual é o ponto fundamental desse grupo? Primeiro precisamos entender no que nós acreditamos exatamente. Existe uma harmonia naquilo que nós estudamos? Existe ali pensamentos comuns ou há pensamentos divergentes? Nós estamos aqui para estudar o mesmo programa ou nós estamos aqui para debater pontos de vista diferentes a respeito dele? Então o que Kardec coloca para nós é exatamente isso, um ponto fundamental em qualquer sociedade que se forma, em qualquer reunião, que haja harmonia de ideias. E uma situação interessante, que nós podemos trazer isso de um modo mais concreto, para nós aqui do Brasil isso já não existe tanta dificuldade, porque a quantidade de centros espíritas que existem aqui é uma coisa assim significativa. São mais de 8.000 centros espíritas aqui no Brasil. Então nós temos as instituições, a Federação Espírita Brasileira faz essa regência do funcionamento dos grupos, como a gente já estudou aqui sobre aquela comissão central. Agora o interessante para vocês que são fora do Brasil, como por exemplo na Itália, na Suíça, em Dublin, nosso amigo
Bertozzi não está aqui na sala, mas nós temos na Alemanha também a mesma coisa. Então são grupos que fora do Brasil tentam organizar esses grupos. E aí nós vemos que, no caso, por exemplo, na Itália, na Suíça, em Dublin, onde existe uma forte influência da Igreja Católica, e as pessoas que se aproximam do Espiritismo trazem também essas mesmas tendências, essas mesmas tradições, é muito difícil você dizer assim, mas no Brasil eles fazem diferente. E aí eles vão dizer assim, mas aqui não é o Brasil, nós pensamos de um modo diferente. Então esse tipo de conflito do programa de crenças, vocês enfrentam aí no exterior, coisa que aqui no Brasil já é mais raro de acontecer. Porque se você não está satisfeito no centro espírita, você busca outro. E fora do Brasil? Onde você só tem um grupo que faz isso. Como você vai coordenar essas ideias? Então esse capítulo é fundamental para que vocês estudem, principalmente para vocês que são de fora. E apresentem também esse mesmo programa do livro Obras Póstumas, esse item número 8, para que o grupo consiga estudar, para que cada um faça a sua própria avaliação, para que cada um avalie qual é exatamente a sua crença, qual é exatamente a forma como analisa aqueles pontos que são apresentados. Eu conversava com a Fernanda sobre alguns pontos de divergência que existe no grupo lá da Suíça, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, e isso acaba fazendo com que o grupo fique meio desanimado, fique meio assim afastado um do outro, por pensarem de modo diferente. Como lidar com essas diferenças? Vamos entender o que Kardec propunha para nós. Viu só quanta coisa bacana que tem nesses livros que a gente tem pouca tradição de estudar, e de repente nós temos ali um beabá que todo mundo acaba simplesmente deixando passar para estudar questões doutrinárias sem conseguirem se organizar para estudarem essas questões. Então vamos lá, do programa de crenças. A condição absoluta de vitalidade para qualquer reunião ou associação, qualquer que seja o objetivo, é a homogeneidade, quer dizer, a unidade de vistas, de princípios e sentimentos, a tendência para o mesmo fim determinado, numa palavra, a comunhão de pensamentos. Todas as vezes que os homens se reúnem em nome de uma ideia vaga, nunca chegam a se entender, porque cada um compreende essa ideia à sua maneira. Toda reunião formada por elementos heterogêneos traz em si os germes de sua própria dissolução, porque ela se compõe de interesses divergentes materiais ou de amor próprio, que tendem a um objetivo diferente, que se combatem e muito raramente estão dispostos a fazer concessões ao interesse comum, ou mesmo à razão. Que se submetam à opinião da maioria, se não podem fazê-lo de outra maneira, mas nunca a ela se aliam francamente. Foi assim até o advento do Espiritismo. Formado gradualmente, em consequência de observações sucessivas, como todas as ciências, sua aceitação tem ganho pouco a pouco maior amplitude. O qualificativo de espírita, aplicado sucessivamente a todos os graus de crença, compreende uma infinidade de matizes, desde a mais simples crença nos fatos de manifestações, até nas mais elevadas deduções morais e filosóficas. Desde aquele que, detendo-se na superfície, vê nas manifestações apenas um passatempo, até aquele que procura a concordância dos princípios com as leis universais e sua aplicação aos interesses gerais da humanidade. Enfim, desde aquele que apenas vê um meio de exploração em proveito próprio, até aquele que aí aure os elementos de seu melhoramento moral. Kardec então faz aqui uma recapitulação daquilo que nós já vimos no livro dos médiuns, ou lá um pouco mais lá para o final, falando sobre as divergências entre os grupos. Naquela época era muito mais dramático do que é hoje. Porque primeiro, quando os fenômenos começaram a acontecer, lembrando que o Espiritismo não chegou como uma filosofia. Ele chegou com o fenômeno e a partir do fenômeno desenvolveu-se então um sistema científico para analisar, para compreender aquilo que acontecia. E depois dessa compreensão, vieram então as deduções a respeito das questões espirituais, das questões morais e filosóficas. Ou seja, os fenômenos aconteceram. Primeiro vamos parar para entender o que aconteceu, o que está acontecendo, quem são os responsáveis, por que isso acontece. Depois que se deduziu
ou que se descobriu que eram inteligências extracorpóreas que participavam desses fenômenos, quem são essas inteligências? Quais suas intenções? O que elas podem oferecer de conhecimento? Quais são as consequências sobre a nossa vida aqui no mundo material, tendo conhecimento sobre essa nova realidade no mundo espiritual? A partir de tudo isso, de todo esse processo que foi se desenvolvendo, Kardec começou a perceber que muitas vezes as pessoas estavam interessadas apenas em participar da bagunça, do fenômeno, sentir aquela adrenalina de ver um espírito se materializando, um objeto se movendo. Hoje nós aqui, de um modo geral, participamos com muita raridade de uma reunião de fenômenos físicos, de vermos um fenômeno acontecer. E certamente aqueles que tiveram a oportunidade de participar sentiram aquele frio na espinha no momento em que o fenômeno estava acontecendo. Naquela época não era diferente, hoje não é diferente. Nós temos aqueles que adoram o livro dos médiuns, porque querem saber assim, olha, vamos fazer uma evocação, vamos provocar um fenômeno, porque isso é muito legal, porque eu sei como é que é, eu quero saber que tipo de mediunidade você tem, sem se preocupar, por exemplo, com a parte do Evangelho, a parte da moralização do indivíduo, que é um espírito imortal, que vai viver no mundo espiritual, depois vai reencarnar, que tem provas e expiações a vivenciar, aprendizados a receber e a oferecer. Então ele quer saber do fenômeno. E é por isso que quando nós pegamos os livros da codificação, daquilo que nós chamamos de codificação, nós temos aqueles que se interessam, como eu, pelo livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, que é um livro que traz um conteúdo genérico a respeito de moral, de ciência, de fenômenos. Temos aqueles que se interessam pelo Evangelho, adoram fazer palestras, adoram ouvir palestras, adoram ler sobre o Evangelho. Temos aqueles que gostam de mediunidade, e aí então se dedicam não apenas ao livro dos médiuns, mas várias outras publicações que falam de fenômenos. Temos aqueles que gostam de ciência, livro A Gênese, conhecendo a história, a ciência e tudo mais. Da mesma forma que nós temos essa variedade, né, de preferências, todos nós gostamos de todos os livros, isso é certo. Mas temos aqueles que provocam em nós uma certa preferência, né, despertam em nós uma certa preferência. Então naquela época não era diferente, então as pessoas também se dividiam. Os grupos se formavam com objetivos diferentes. Então quando você dizia, você é espírita, e a pergunta é, mas você é espírita por quê? Ah, porque eu gosto de estudar os fenômenos, porque eu gosto de conhecer a vida espiritual. E assim cada um buscando aquilo que mais é do seu interesse. Então quando tem essa diferença, como Kardec colocou para nós aqui a partir desse capítulo, nós temos também aqueles que utilizam o conhecimento espírita, como ele colocou para nós aqui, desde aquele que apenas vê o meio de exploração em proveito próprio, e quando falo em proveito próprio, nós podemos dizer aqueles que buscam um benefício material, um benefício moral. Se eu sou um grande conhecedor da doutrina, sou um grande médium, e toda vez que eu apareço num centro espírita, todo mundo fica fazendo reverência, porque eu sou o cara que que provoca esses fenômenos, isso para mim é muito mais uma autopromoção. E nós temos aqueles que aurem os elementos para o seu melhoramento moral. Então todos nós temos ali essas diferenças, mas como lidar com elas no mesmo grupo? Então naquela época era muito difícil, hoje nós já temos essa diferença. Você vai participar de um centro espírita, você já sabe qual é a sua filosofia. Aí você pode se afinizar a ela ou não. Se você se afinizar, significa que você pensa como a maioria. Se você não se afiniza com ela, você busca uma outra instituição que oferece aquilo que você busca. Então nós temos já as instituições prontas. Mas naquela época que Kardec traz essas orientações, as coisas estavam se formando. Então eram aqueles grupos de pessoas que se juntavam, 10 pessoas. E invariavelmente, né, ou quase todas as vezes, acabava saindo discussões. Saíam brigas muitas vezes. Pessoas que deixavam de se falar porque quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Então eram discussões calorosas a respeito do destino daquele trabalho. A Miriam colocou, né, uma pessoa me questionou sobre isso essa semana. A maioria das casas em Niterói só tem o Evangelho. A busca dela é por casas que fazem tratamentos, cirurgias, e não apenas palestras, cursos e passes. E aí nós temos também, Miriam, que o Evangelho é muito mais fácil, né? Porque falar sobre Evangelho, quase todos nós sabemos, porque todos nós
temos uma história religiosa. E independente da religião que nós estivemos, nós estudamos sobre o Evangelho. Estudamos sobre valores. Então é muito fácil a gente falar. Agora, quando você busca o aspecto do fenômeno, já é algo um pouco mais raro. Eu não tenho dados para poder passar para vocês a respeito da quantidade de instituições que se dedicam a essa ou aquela linha de trabalho, mas certamente a gente pode ver que o Evangelho é muito mais fácil. Basta você abrir um livro, se sentar com um grupo e fazer uma exposição. E quando for fazer tratamento? E quando for trabalhar com fenômenos? Aí você tem que ter um grupo de médiums, você tem que ter uma técnica apurada para fazer isso. Então é muito mais difícil. Então muitas pessoas buscam de fato esse tratamento. E, na verdade, o tratamento espiritual, as cirurgias, elas são os dois recursos que trazem um alívio muito mais rápido do que a evangelização. Principalmente quando a causa dos distúrbios que a pessoa vive são causas que provocam repercussões físicas. Então ela quer aliviar o problema físico dela, que é o imediato. Mas, por outro lado, muitos só querem um tratamento que o outro faça, sem que ele tenha muito esforço. Estudar também é preguiça, exatamente o que eu falava. Então você busca um alívio rápido para aquilo que você quer, sem necessariamente trabalhar os seus valores. Então cada um busca aquilo que lhe convém. Cuida dos efeitos, mas não necessariamente das causas. Então é importante sempre um centro espírita que faça um trabalho completo. Desde a evangelização, até mesmo auxílio imediato também para aqueles que buscam. Então vamos lá. Dizer-se espírita, mesmo espírita convicto, não indica, portanto, de nenhuma forma, a medida de sua crença. Essa palavra representa muitos para um e muito pouco para outros. Uma assembleia para a qual se convocasse todos aqueles que se dizem espíritas apresentaria um amálgama de opiniões divergentes que não poderiam assimilar-se, e não chegaria a realizar nada de sério, sem falar das pessoas interessadas em semear no seu seio a discussão às quais ela abriria as portas. Essa falta de precisão, a princípio inevitável durante o período de elaboração, causou frequentemente equívocos lamentáveis, atribuindo-se à doutrina o que não passava de abuso ou desvio. É em consequência da falta de aplicação que cotidianamente se faz do qualitativo de espírita, que a crítica, que pouco se inquire do fundo das coisas, e menos ainda do lado sério do espiritismo, pôde nele encontrar matéria para zombaria. Que o indivíduo se diga espírita ou pretenda fazer espiritismo, como os prestidigitadores pretendem fazer da física, embora seja um saltimbanco, ele é, aos seus olhos, o representante da doutrina. É como a gente vê hoje, Você vai anda pela rua, aí tem ali, médium espírita que traz o seu amor de volta em 3 dias. Ele se vê dessa forma. Kardec, na época, era muito interessante, a gente via aqui os prestidigitadores, que eram os ilusionistas, nada mais é do que uma palavra atual dos ilusionistas, que usam as habilidades manuais e tudo mais para poder iludir as pessoas, fazendo com que elas acreditem que aquilo é um fenômeno espiritual legítimo. Na atualidade, Kardec não vivia nessa época, ele não andava pela rua e não via nos postes de luz as propagandas de arruma emprego, desfaz trabalhos e coisa e tal. Então, cada um no seu tempo, essa é a nossa realidade. Você não vê ninguém hoje fazendo assim, olha, se você me pagar um dinheiro, eu vou conseguir. Você traz mais potente, hein, Rô? Interessante, hein? Em vez de 3, fica mais rápido. Então, a gente vê que na nossa época, na nossa atualidade, a gente não vê ninguém criando, abrindo uma casa de shows ou promovendo uma reunião para poder se exibir provocando fenômenos espirituais. Naquela época isso acontecia. Já falei para vocês, assistam 2 filmes interessantes. O Ilusionista e O Grande Truque. São 2 filmes bacanas de se assistir, que tem ali uma trama muito legal por trás dos bastidores, mas mostra uma realidade da época, na Europa, em que nós tínhamos ali pessoas que abriam salões de mágica, de ilusionismo e ao mesmo tempo também de provocar fenômenos. No filme cita isso.
em que eles criam aquele projetor, a plateia cheia de pessoas simples ou de pessoas nobres, depende do público. No Grande Truque, por exemplo, no Ilusionista, por exemplo, nós temos ali aquele que seria o arquiduque, né, o arquiduque da Áustria, que era convidado a participar junto com a população de um modo geral ali que estava presente. E aí então, através de um projetor, que era uma novidade na época, fazia com que um espírito se manifestasse, todo mundo ficava impressionado. A gente vê isso hoje? Não. A gente vê, por exemplo, em Las Vegas ou na televisão, aquele Mr. M, vemos ali David Copperfield e outros grandes ilusionistas, aqui do Brasil e do exterior, que ganham dinheiro simplesmente divertindo as pessoas. Mas naquela época a coisa era levada a sério. É levada a sério. Então hoje nós temos uma realidade. O nosso problema hoje não são os fenômenos. São aqueles que se passam por médiuns, por adivinhos, por pessoas que têm ali um poder especial de transformar a vida das pessoas, principalmente diante das dificuldades que elas vivem. Aqui no Brasil, qual é a nossa realidade? Pessoas que têm doenças, pessoas que têm desemprego, pessoas que passam por desilusões amorosas, e aparecem então esses milagreiros, sejam dentro de igrejas, sejam dentro de tendas, sejam dentro de instituições, eles se consideram milagrosos. E se considerando milagrosos, também, acabam se colocando nessa condição. Eu resolvo todos os problemas. E muitos daqueles que lidam com a mediunidade, de um modo mais ostensivo, de um modo mais claro, se colocam como médiuns espíritas. E é isso que Kardec chama a atenção. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos em frente. Tem-se feito, é certo, uma distinção entre os bons e os maus, os verdadeiros e os falsos espíritas, e os espíritas mais ou menos esclarecidos, mais ou menos convictos, os espíritas de coração, etc. Mas estas designações, sempre vagas, nada têm de autêntico, nada as caracteriza quando não se conhecem os indivíduos, e quando não se teve a ocasião de julgá-los pelas suas obras. Pode-se, pois, ser enganado pelas aparências, donde resulta que o qualitativo de espírita, permitindo apenas uma aplicação incompleta, não constitui uma recomendação absoluta. Esta incerteza lança nos espíritos uma espécie de desconfiança que impede que se estabeleçam entre os adeptos um laço sério de confraternização. Ou seja, quando você fala assim, olha, eu vim aqui participar dessa reunião, e eles vão dizer assim, mas você é espírita? Sim, eu sou espírita. Isso basta para que a gente conheça o caráter de uma pessoa? Como Kardec coloca, obviamente que não. É a necessidade de conhecer o indivíduo, de conhecer o seu caráter, de conhecer as suas obras, o seu grau de conhecimento. A partir de um certo tempo já é o suficiente. Como nós vimos aqui agora há pouco, acabou de chegar aqui um visitante, e ele então, a primeira coisa que ele fez, ele levantou a mão, imaginando que o microfone seria liberado para que ele falasse alguma coisa ou expressasse alguma opinião. E ele dizia assim, você pode me emprestar o microfone? Eu sou espírita e eu queria falar uma coisa para vocês. Qual seria a atitude de bom senso? Fica quietinho, aguarda que a gente vai conversar, depois a gente conversa em particular. Ou então, não, claro, eu vou liberar o microfone e você fala à vontade. Certamente essa não seria uma atitude segura, porque a gente não faz nem ideia de quem seja. E o fato dele se declarar como espírita não é garantia nenhuma. Porque pode ser realmente um espírita, a gente não sabe, que tem um maior ou menor grau de conhecimento, ou como pode ser simplesmente uma pessoa que assim se intitule para fazer ali a sua arruaça, a sua brincadeira. A mesma coisa acontecia naquela época. Vamos formar um grupo para estudos espíritas. Todo mundo aparece, todos nós somos espíritas. Tá, e aí? O Armando colocou, né? Aí vem o questionamento. Você é espírita? Que curso fez? Que casa frequentou? Começa então a apresentar ali o currículo dele, né? Qual a sua intenção? O que você sabe? O que você aprendeu? O que você faz? Então assim que a gente vê como Kardec coloca o cuidado que se tem que ter. Porque o fato de utilizarmos esse título, que muitas vezes aqui no Brasil, por exemplo, na época dele ele não enfrentava esse problema. Mas hoje você tem religiões que se colocam como espíritas pelo fato de se comunicarem com os espíritos. E não com relação à filosofia que o espiritismo apresenta. Centro Espírita, Tenda do Pai João. Quem nunca viu alguma coisa semelhante? Ah, eu sou médium espírita e a gente vai fazer um trabalho na praia. Não é assim que a gente ouve aqui no Brasil?
que é algo muito claro, Kardec não vivia essa experiência na época porque não tinha contato com nenhuma outra religião que utilizasse a mediunidade de modo ostensivo. Nós aqui no Brasil nós temos o Candomblé, nós temos a Umbanda, temos o Espiritismo, obviamente. Então são 3 religiões que trabalham com fenômenos espíritas sem necessariamente seguir a filosofia do Espiritismo, que é só o Espiritismo que faz isso. A menina colocou, né, você é espírita kardecista, de Kardec, Mesa Branca, a mesma coisa também. A gente começa a utilizar alguns outros nomes, seja para identificar as pessoas, seja para poder utilizar-se uma certa expressão de status. Me lembro de uma vez uma artista na televisão, participando de um programa de auditório, e aí então, eu fui num restaurante de Mesa Branca também, fim de semana, estava bem gostosa a comida lá. Muito camarão, por sinal. Então tinha Mesa Branca também lá. Então, a gente vê assim, por exemplo, na televisão, a pessoa fala assim, não, eu sou kardecista. E percebi, assim, de certa forma, um certo receio em dizer assim, eu sou espírita. Mas falar kardecista é algo mais seletivo, algo mais que provoca um certo status e tal, né? Ao mesmo tempo que nós temos outros que utilizam também espírita, porque tem aquele preconceito, ou aquele constrangimento de se declarar daquilo que é. Já que a sociedade, né, tem aquela perseguição negativa, né, de chegar e falar assim, olha, eu sou da Umbanda. A pessoa já entorta o nariz, já começa a perceber aquele monte de coisa, se esquecendo da filosofia. Então é mais fácil você se declarar como espírita. Como várias vezes eu já ouvi. Então, por isso Kardec coloca. Vamos em frente. Bom dia, pessoal que chegou. Tá. Hoje, quando nos baseamos sobre todos os pontos fundamentais da doutrina e sobre os deveres que competem a todo adepto sério, o qualitativo de espírita pode ter um caráter definitivo, que antes não possuía. Pode-se estabelecer um formulário de profissão de fé, e a adesão por escrito a esse programa será um testemunho autêntico da maneira de encarar o espiritismo. Olha só Kardec trazendo uma proposta na época de você assinar um atestado de que você se compromete com o espiritismo. Olha só a necessidade que ele via na época. Tamanha a diversidade de ideias de pessoas que se aproximavam dos estudos espíritas. Então você tinha que assinar um documento de adesão à instituição, se declarando como espírita. Essa adesão, contrastando a uniformidade dos princípios, será, além do mais, o laço que unirá os adeptos numa grande família, sem distinção de nacionalidade, sob o império da mesma fé, de uma comunhão de pensamentos, de vistas, de aspirações. A crença no espiritismo não será mais uma simples aquiescência, frequentemente parcial, a uma ideia vaga, mas uma adesão motivada, feita com conhecimento de causa e comprovada através de um título oficial deferido ao aderente. Para evitar os inconvenientes da falta de precisão do qualitativo de espíritas, os signatários da profissão de fé tomarão o título de espíritas professos. Ou seja, você tinha que declarar-se publicamente na instituição que era espírita. Quase como um ritual naquela época. Alguém já imaginava que Kardec pensava sobre isso? Certamente que não. Porque o que a gente conhece da doutrina espírita é simplesmente a filosofia, é simplesmente a essência doutrinária. E não simplesmente a importância da organização para a constituição do espiritismo. Quando nós estudamos sobre a Sociedade Parisiense, quando ela foi formada, nos seus estatutos, que nós estudamos lá no final do Livro dos Médiuns, Kardec colocava para nós assim, que você precisa, para frequentar, primeiro ser convidado. Porque naquela época as reuniões espíritas, de um modo geral, elas eram sempre, quase sempre, não vou dizer sempre porque seria generalizar algo que não é tão simples, mas de um modo geral sempre havia fenômenos mediúnicos. Então nós tínhamos lá um médium, tínhamos ali o presidente da reunião e da própria associação também, e aí nós tínhamos pessoas que participavam, 5, 10 pessoas, que tinham uma reunião pública com fenômenos, onde era possível interagir com os espíritos, através de perguntas, através de comentários e tudo mais. Mas para participar dessa reunião, havia necessidade primeiro de ser convidado. Depois de ser convidado, ele vai uma vez
e depois ele não pode ir mais. A menos que ele se comprometa oficialmente, através daquela carteirinha que vocês se lembram, para se colocar como sendo um participante, como um membro daquela associação. Então não era um centro espírita onde você entra, que a porta está sempre aberta, em que você ouve uma palestra, e você vai embora sem que ninguém te conheça. Para que você participasse, havia necessidade de um compromisso formal. Então seria assim, quase que, fazendo uma analogia muito pobre, como se fosse uma loja maçônica. Você demonstra o interesse, mas só pode participar se você fosse convidado. E sendo convidado, você tinha um compromisso de participar com todas as responsabilidades daquela reunião. Havia no estatuto uma orientação com relação à conduta do indivíduo durante a reunião, durante a frequência com que ele participava, a contribuição que ele daria para a reunião e tudo mais. O Wagner colocou: bom dia professor, bom dia Fletcher. Ainda hoje, não sei se em todas as instituições espíritas, para se associar tem que ser avaliado após 1 ano de frequência. É uma forma de preservar a instituição. Sim, é dessa forma, mas o que a gente vê hoje, Wagner, é que naquela época você só participava como associado. Hoje não, hoje eu posso frequentar o seu centro espírita sem nenhum problema, sem ter qualquer vínculo com a instituição. Naquela época, pelo fato de nós termos ali reuniões que eram de estudos profundos, reuniões que eram de caráter mediúnico, havia necessidade desse compromisso, e como a gente viu aqui, você tinha que assinar um compromisso, né, um termo de compromisso, um termo de adesão, se declarando como espírita professo. Ou seja, publicamente as pessoas tinham que reconhecer que você era um espírita. Você não podia ser um espírita camuflado, um espírita do armário. Tinha que ser assim: eu sou espírita. Então a gente vê assim que a severidade daquela época. Hoje, no caso dos centros espíritas que você colocou, é muito mais uma questão de burocrática. Porque você não vai colocar alguém para ser associado sem antes a pessoa ter se comprometido com o trabalho, sem que antes ela tenha sido conhecida. Naquela época, para você participar da reunião, você tinha que ser convidado. A primeira reunião que você faz na vida, você só entra aqui na nossa sala se eu te der a senha como convidado naquele momento. Se por acaso a nossa sala fosse fechada. Então essa é a diferença que se tinha na época. E por que isso tudo? Porque naquela época exigia esse tipo de comportamento, porque tudo começava a se organizar, tudo começava a se formar. A mesma coisa acontece hoje, por exemplo, nos centros espíritas que você colocou. Por que esse 1 ano? Porque primeiro a pessoa vai ter que se mostrar: olha, eu tenho interesse em participar, eu posso oferecer esse tipo de trabalho, esse tipo de conhecimento, esse tipo de valor, eu posso contribuir com a instituição para que ela possa se desenvolver. Então você vem frequentando, frequenta, depois de 1 ano, pronto, você se associa e começa não apenas a cumprir com os compromissos de um associado, mas receber também os benefícios de um associado, que seria ali participar de trabalhos, etc. e tal. Eu não posso, por exemplo, chegar no centro espírita e falar assim: olha, escuta, meu nome é Zeke, eu sou lá da Jesus e a Doutrina dos Espíritos do Paul Talk, e eu queria fazer uma palestra para vocês aqui. E o pessoal: opa, alto lá. De onde você é, o que você faz, o que você sabe, o que você pensa. E depois de uma certa avaliação, aí eu vim aqui pedir para vocês assim: ó, dá para vocês escrever uma carta de referência e mandar para lá? Aí vocês vão ter que mandar carta de referência para que alguém me conheça. Não que eu tenha essa pretensão, mas para vocês terem uma ideia, que o fato da gente estar aqui há tanto tempo não significa que fora daqui nós sejamos reconhecidos da mesma forma. Há necessidade, né? Pois é, deixa eu ver seu crachá, aquela coisa toda, né? O Wagner lembrou, né? Até porque o associado, além do poder de voto, pode participar da diretoria. Esses são os privilégios da função. Então você tem ali os compromissos e os privilégios para que você seja um associado. E para isso há necessidade de que você tenha afinidade com o grupo. E é isso que Kardec reforça. Vamos em frente. Essa qualificação, repousando numa base precisa e definida, não dá lugar a nenhum equívoco e permite aos adeptos que professam os mesmos princípios e caminham na mesma senda reconhecerem-se sem nenhuma outra formalidade, senão a declaração de sua qualidade, e, se necessário, a apresentação de seu título. Ou seja, lembra da carteirinha? Lembra do crachá? É a mesma coisa. Então quando você chegava assim: olha, eu sou espírita e frequento a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eu não preciso de mais nenhuma referência.
Ou então nós pegamos as instituições que são aqui, olha, eu sou espírita e sou palestrante da Fundação Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Ou então assim, eu sou espírita e sou palestrante lá do Leon Denis. A gente vê que dependendo da instituição onde você trabalha, ou então assim, eu sou espírita e sou dirigente da instituição lá do meu centro espírita. O fato de eu apresentar essa credencial já provoca entre os espíritas uma afinidade quase que imediata. Assim como você vai a um congresso, ou qualquer lugar assim que você apresente, haja necessidade da apresentação de uma credencial, as pessoas já começam a te olhar de um modo diferente. Ah, quer dizer que você é espírita, você trabalha em tal lugar? Que legal! Quer dizer, não tem nenhum outro questionamento. A partir dali é somente através da relação entre as pessoas, né, de afinidade, de ideias e tudo mais. Mas o fato de se declarar espírita e ter essa credencial já é o suficiente. Ele pensou, o Hermes chegar e dar uma carteirada lá, ó, o André vem aí, vamos abrir uma vaga para ele. Simples assim, né? Até parece. Vamos lá. Uma reunião composta de espíritas professos será necessariamente tão homogênea quanto o comporte a humanidade. Ou seja, se nós somos espíritas professos, partimos do princípio de que nós pensamos nas mesmas ideias, nós nos respeitamos por aquilo que nós pensamos, nós temos o mesmo propósito de fazer com que a reunião atinja objetivos de conhecimento, de desenvolvimento de valores, etc, etc. Então é por isso que hoje nós temos cursos de formação nas instituições, como acontece no próprio, no centro espírita, em que você vai se colocar como médium. O que você faz antes? Faz o curso de médiums. Mas você fala assim, olha, mas na instituição que eu trabalhava, eu era médium. Aí eu sei que você era médium, acho muito legal que você trabalha, mas aqui você tem que fazer o curso. E por que tem que fazer o curso? Para que você possa se afinizar com as ideias da casa. Falamos sobre isso agora há pouco, Flet, essa coisa de mesa branca, kardecista e coisa e tal. Então tinha necessidade, ainda tem necessidade desses rótulos para poder diferenciar quem é e quem não é. Então, essa é a ideia que eu coloquei para vocês. O fato de você ser... eu trabalhei durante 10 anos como médium naquele centro espírita. Eu trabalhei durante 10 anos como palestrante naquele centro espírita. Mas aí eu acabei mudando de casa, mudando de cidade, mudando de centro, e eu vim aqui trabalhar com vocês. Eu posso ser médium com vocês? Pode, desde que você faça o curso. Posso ser palestrante? Desde que você participe dos estudos. Não é você chegar assim e falar assim, eu fui, agora eu quero ser de novo. E por que isso tudo? Mais uma vez, porque há necessidade de conhecer a pessoa, o seu grau de conhecimento, o seu caráter e coisa e tal. São normas da casa que Kardec já impunha naquela época, só que de uma forma mais rígida, porque pelo fato de naquela época as coisas estarem em processo de elaboração, exigia então uma rigidez maior. Porque ali os ataques, as pessoas participavam desses grupos para atacar a doutrina, para poder contrariar. Então você não participava de uma reunião simplesmente porque você tinha vontade. Porque aí chegava um camarada, levantava a mão e falava assim, escuta, olha, eu não acredito em nada do que vocês estão falando. Como é que vocês podem falar isso aqui? Quer dizer, calma lá, aqui não é lugar para você ficar debatendo. Se você quer debater, a gente marca depois ali no bar da esquina ali um café e a gente conversa sobre isso, mas aqui não. Aqui não é espaço para isso. Aqui é para se falar sobre aquilo que já foi programado. Não para ficar te convencendo ou rebatendo os seus argumentos. Continuemos. O Hermes lembrou aqui, certa vez, eu dei a ideia de fazer um crachá com o nome da instituição, o nome e função na casa espírita que trabalho, não deram embora. Passado alguns anos foi criado o tal crachá, até porque é uma questão de organização mesmo. De você colocar assim, olha, porque se você anda num centro espírita, que hoje é frequentado por pessoas que não são associadas, não é, um centro espírita não é um grupo restrito. Então uma pessoa que vem de fora, ela tem a necessidade de ser orientada, e o crachá nada mais é do que uma questão de identificação. Quando você vai a um banco, quando você vai a uma empresa, quem é funcionário, quem que não é? Para que você possa conversar. O Bertoso lembrou, bem-vindo à nossa rotina. Porque muitos chegam aqui em Dublin dizendo que são espíritas, trabalham em reuniões mediúnicas, e quando passamos as regras da casa nem voltam. Depois você pega de novo esse áudio, Bertoso, e pega o comecinho do que a gente colocou.
porque a gente falava exatamente sobre isso, né? Eu citei inclusive você, né? E aqui as meninas aqui que trabalham fora do Brasil também, que enfrentam essa situação de pessoas que chegam, né? E causam esse tumulto todo por essa divergência de ideias, né? Depois dá uma voltadinha, pega ali a primeira meia hora de estudos que a gente fala exatamente sobre isso. E continua. Pois a Miriam lembrou que o crachá é importante para identificar. Só não serve para dar carteirada lá no plano espiritual. Esse é um problema, né? O pessoal chega assim, olha, eu fui presidente do Centro Espírita durante muito tempo, lá quando eu era encarnado. Aí os espíritos vão olhar e falar assim, tá, continua, acabou? Então tá, pega a fila agora. Vamos lá. Um formulário de profissão de fé. Olha só a indicação de Kardec, hein? A burocracia para poder desenvolver a doutrina espírita. Um formulário de profissão de fé, circunstanciado e claramente definido, será o caminho traçado. O título de espírita confesso será a palavra de ligação. Mas, dir-se-á, esse título constituirá uma garantia suficiente contra os homens de sinceridade duvidosa? É impossível ter-se uma garantia absoluta contra a má-fé, pois há pessoas que tratam com leviandade os atos mais solenes. Mas há de se convir que essa garantia é maior quando não se trata do todo. Aliás, aquele que, sem escrúpulo, se faz passar pelo que não é, quando se trata apenas de palavras que voam, recua com frequência diante de uma afirmação escrita que deixa traços e que lhe pode ser confrontada no caso de desviar-se do caminho reto. Se, entretanto, houver aqueles que não se detenham por essa consideração, o número deles seria mínimo e sem influência. De resto, esse caso está previsto pelos estatutos e está provido de uma disposição especial. Então Kardec já colocava naquela época no estatuto da instituição, dizendo que somente os associados deveriam participar, e esses associados, antes de entrarem, assinavam um documento se declarando como espíritas professos. E aí Kardec lembra que, é claro que existem aqueles que são mau caráter, né, que se misturam para poder provocar uma desarmonia, uma certa agitação, mas esse grupo é reduzido, e quando isso acontece, chega uma hora em que a pessoa acaba se entregando, se revelando naquilo que deseja realmente nas suas intenções. E depois é somente aplicar os rigores da lei, né, como se diz popularmente, fazendo com que o estatuto exclua essa pessoa da participação. Então ela teria um crachá, ela teria uma carteirinha que dava a ela o direito de acesso à instituição, né, nas suas reuniões, nos seus trabalhos. A partir do momento em que ela tem o seu título cassado, ela já não tem mais essa permissão. Fletcher lembrou aqui, né, um pastor durante o culto me lançou uma pergunta: você acredita nisso que estou falando? Eu respondi honestamente, não acreditava, mas que a pregação estava bonita. Tá valendo, né, Fletcher? O importante é ficar quietinho ali na boa, né? Bom dia, Sandra, bom dia, Peregrino. Vamos lá. Esta medida terá por efeito afastar inevitavelmente das reuniões sérias as pessoas que aí não estariam nos seus devidos lugares. Se ela afastasse alguns espíritas de boa-fé, seriam apenas aqueles que não estão bastante seguros de si mesmo, para se afirmarem como tais, os timoratos que temem serem colocados em evidência, e aqueles que em todas as circunstâncias nunca são os primeiros a se pronunciar, querendo ver antes antes que rumo tomam as coisas. Com o tempo, uns se esclarecerão do modo mais completo, outros tomarão coragem. Até lá, nem uns nem outros poderão ser contados entre os firmes defensores da causa. Quanto àqueles cuja ausência se poderia verdadeiramente lamentar, será pequeno o número deles e diminuirá a cada dia. Kardec já previa que algumas pessoas poderiam ser desligadas do grupo, afastadas do grupo, apesar de terem boa vontade. Mas elas fariam isso pelas suas próprias colocações, ou falta de posicionamento, de convicção, de firmeza. Como ela era meio duvidosa, meio indecisa e tudo mais, acabou sofrendo as consequências, mas isso seria um número muito reduzido. E no meio desse processo, as pessoas tomariam as decisões, né, definitivas para que pudessem se posicionar dentro da instituição. Vamos em frente. Nada sendo perfeito neste mundo,
as melhores coisas têm seus inconvenientes. Se quiséssemos rejeitar tudo que não estivesse isento de inconvenientes, nada seria admissível. Em tudo é preciso ponderar as vantagens e os inconvenientes. Ora, é bem evidente que aqui as primeiras sobrepujam as segundas. Nem todos os que se qualificam de espíritas se ligarão, pois, à Constituição, isso é certo, pois mesmo ela existirá apenas para aqueles que a aceitarem livre e voluntariamente, pois ela não tem a pretensão de impor-se a ninguém. Isso aqui já é algo bastante prático de compreender. Quando nós falamos sobre participar de uma instituição, por exemplo, uma instituição espírita, nós temos ali voluntários. Então você é voluntário. Você quer participar? Quero. Para que você participe, você precisa cumprir essas regras. Você aceita? Aceito. Então ótimo, seja bem-vindo. Se você não aceita, obrigado pela sua intenção, mas você precisa procurar um outro grupo. E isso acontece em qualquer trabalho. Você vai numa associação, numa creche, por exemplo. E nessa creche aceita-se voluntários. E aí você se propõe, você se candidata ao trabalho voluntário. Você passa por um treinamento, você passa por um reconhecimento antes de qualquer filiação oficial com a instituição. Depois de um tempo de observarem realmente as suas intenções, as suas pretensões e aquilo que você pode oferecer, então a sua presença se torna oficial e você fica fazendo parte do quadro oficial de voluntários. Então isso acontece em todas as situações. Se você vai para a Cruz Vermelha, para que você faça parte da Cruz Vermelha, como voluntário, há a necessidade de um curso de formação, depois um curso de especialização e depois você vai ser observado. Se por acaso, durante um período, naquele estágio probatório, você não conseguiu atingir a proposta, as intenções da instituição, você então recebe um agradecimento, um abraço e até a próxima. Aí então nós vemos de que forma funciona essa situação. Então, como Kardec coloca, essa Constituição ela não é imposta para todos, mas para que você possa participar, você precisa aceitá-la. E você faz isso livre e voluntariamente. Continua. Como o Espiritismo não é compreendido da mesma maneira por todo mundo, a constituição dela para os que encaram do seu ponto de vista, no objetivo de lhes dar um ponto de apoio, quando estiverem isolados, de fortalecerem os laços da grande família pela unidade da crença. Então o objetivo dela é isso. Mas fiel ao princípio de liberdade de consciência que a doutrina proclama como um direito natural, ela respeita sempre as convicções sinceras e não lança anátema àqueles que têm ideias diferentes. Ela não deixará de aproveitar as luzes que possam brilhar fora do seu seio. Então ele coloca para nós que, apesar dos pontos de vista diferentes, todos podem de alguma forma contribuir, desde que estejam movidos por essa real intenção de colaborar. Então, como eu coloquei, lembra, Fernanda, que a gente conversou, podemos não estar de acordo com alguns pontos, mas certamente sobre os pontos principais e o objetivo, que é prestar o serviço de divulgação da doutrina espírita, se todos estiverem de acordo, então já é um ponto básico, já é um ponto importante. Agora, se para fazer esse trabalho eu não concordo na forma como isso acontece, então nós já estamos atrapalhando a essência daquilo que foi proposto. Continuando. O essencial é, portanto, conhecer os que seguem o mesmo caminho. Mas como sabê-lo com precisão? É materialmente impossível aí chegar através dos interrogatórios individuais. E, por outro lado, ninguém pode ser investido do direito de perscrutar as consciências. O único meio, o mais simples, o mais legal, seria estabelecer um formulário de princípios, resumindo o estado dos conhecimentos atuais que ressaltam da observação e sancionados pelos espíritos pelo ensino geral dos espíritos, ao qual cada um é livre para aderir. A adesão escrita é uma profissão de fé que dispensa qualquer outra investigação e deixa a cada um sua inteira liberdade. Então, a formalização da participação das pessoas
através, primeiro, da sua real intenção. Então você se declara como espírita professo, e a partir da demonstração da sua participação, você vai efetivando, né, a sua posição dentro da associação. A Constituição do Espiritismo tem, portanto, como complemento necessário, um programa de princípios definidos no que concerne à crença, sem o qual seria uma obra sem alcance e sem futuro. Esse programa, fruto da experiência adquirida, será o marco indicador do caminho. Para caminhar com segurança, ao lado da Constituição Orgânica, ou seja, do Estatuto da instituição, é necessário a constituição da fé, um credo, se o preferirem, que seja o ponto de referência de todos os adeptos. Então, ou seja, todos devem crer nos mesmos princípios básicos. E a partir dessa crença, começa então a participação nas atividades. O Wagner colocou, né, hoje, até para participar de um trabalho voluntário, você tem que assinar um termo dizendo que você está prestando um serviço voluntário para preservar as instituições. Tiveram algumas pessoas que se apresentaram como voluntários e depois entraram na justiça do trabalho requerendo direitos trabalhistas, e essas instituições pagaram um bom direito de indenização, ou seja, pessoas com má fé. Exato, Wagner, nós temos o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época em que era o nosso presidente, promulgou uma lei, a lei do voluntariado, em que todas as instituições são obrigadas a oferecer para o voluntário esse documento, e ele deve assinar para poder participar, para que isso resguarde a instituição desses processos. Então, porque antes não tinha a lei do voluntariado, né? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui para vocês rapidamente, que eu vou ler para vocês essa lei, que a gente tem isso aqui guardado. Só um instantinho. Porque nós do Espiritismo.net nós tivemos que fazer isso também, né? Deixa eu pegar aqui rapidamente que eu já mostro para vocês. Tá aqui, ó, termo de voluntariado. Então tá aqui, ó, só título de complemento, né? Lei do Serviço Voluntário, Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. Vamos a elas. Espera aí. Vamos lá. Artigo 1, o artigo 1º. Considera-se serviço voluntário, para fins dessa lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física, a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista ou afim. Artigo 2º. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador de serviço voluntário, e dele devendo constar o objetivo e as condições de seu exercício. Artigo 3º. O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. Quer dizer, poderá. Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, e artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Lei assinada pelo Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em Brasília, 18 de fevereiro de 1998. Então isso aqui é um termo de voluntariado. E também, além disso, no caso do Espiritismo.net, você também assina uma documentação para autorização de texto, de imagem e de voz, que é aquilo que nós utilizamos pelo fato de sermos uma associação jurídica e trabalharmos aqui com divulgação na internet. Você pode escrever um texto, você pode participar com uma gravação aqui no Pautalk, você pode participar com a sua imagem, e isso está autorizado nessa documentação. E isso é uma obrigação que você tem para poder manter a instituição regularizada. Então a gente vê que dentro das leis da nossa associação, da nossa sociedade, isso é uma forma de preservar as instituições, exatamente porque existem essas pessoas de má fé. No caso de Kardec não havia problemas trabalhistas, mas havia problemas de conflitos de ideias e de ideologias também. Leonardo lembrou lá em cima para o Fletcher, né? Eu também fiz isso no passado, achava uma pregação bonita, mas não cria, né? Mas está escrito: lança teu pão sobre as águas, pois de muitos dias acharás, né? A palavra pregada, a palavra lançada com a unção do Espírito Santo,
nunca voltará vazia até que tenha produzido resultados, né? O texto bíblico declara: Paulo plantou, Apolo regou, com o tempo o Espírito Santo dará o crescimento, né? Com o passar do tempo eu criei, né? Então, uma questão de crença, de fé de cada um, né? Então, o importante é participar absorvendo aquilo que para ele, né, é o ideal, aquilo que para ele é o satisfatório. Vamos em frente. Tá. Mas nem este programa, nem a Constituição Orgânica podem ou devem acorrentar o futuro, sob pena de sucumbir cedo ou tarde sob as coerções do processo. Fundado de acordo com o estado presente dos conhecimentos, deve modificar-se e completar-se à medida que novas observações vierem demonstrar a insuficiência ou os defeitos. Essas modificações, entretanto, não devem ser feitas levianamente, nem com precipitação. Elas serão a obra dos congressos orgânicos, que a revisão periódica dos estatutos constitutivos acrescentará a do formulário dos princípios. Constituição e credo, caminhando constantemente de acordo com o progresso, sobreviverão na sucessão dos tempos. Então, é o que nós temos hoje. Um século e meio depois daquilo que Kardec propunha, nós temos os centros espíritas com seus próprios estatutos, que nada mais são do que constituição orgânicas. Temos ali documentação que devem ser assinadas para cumprir com as leis, com as leis trabalhistas, né, principalmente do nosso país e também de todos os países. Então nós somos nos ajustando. Cada vez que uma instituição se propõe a se tornar uma pessoa jurídica, ou seja, uma associação, um instituto, uma empresa, qualquer que seja, ela precisa estar não apenas legalizada na documentação da sua fundação, mas também de acordo com as leis, né, sejam elas trabalhistas, sejam elas penais e tudo mais, do nosso país, da nossa região. Então a gente vê que a evolução da nossa sociedade trouxe para nós esses critérios, como segurança para as instituições, segurança para os trabalhadores. E no caso da doutrina espírita, para preservar a idoneidade da instituição, porque pode acontecer, por exemplo, você faz parte de um centro espírita, trabalhando como voluntário num trabalho de curas, e nesse trabalho de cura você acaba depois, dependendo da sua atitude, comprometendo a instituição. É uma orientação que a gente passa nos nossos treinamentos. Por exemplo, você é um trabalhador de um centro espírita que faz tratamento de cura. Aí aparece uma pessoa com uma doença grave que faz tratamento médico, mas ela quer buscar uma alternativa para melhorar a sua condição. Aí o trabalhador, que é o médium, diz assim: olha, faz o seguinte, para de tomar os seus remédios e confia que Deus vai te curar. Depois de um tempo, essa pessoa falece por falta da medicação. De quem é a responsabilidade? Da instituição. Daí então você vê a importância, os cuidados jurídicos que devem ser tomados para preservar as duas partes desse trabalho. Um outro caso que a gente passa também no treinamento é exatamente isso. Você participa de um atendimento fraterno, você é um trabalhador, seja ele do meio virtual, seja ele do meio físico, e aí então uma pessoa te faz uma confidência e você espalha essa confidência e provoca nessa pessoa danos morais. A justiça pune aqueles que por acaso provocaram essa situação. Então vemos assim que hoje não é apenas uma questão de chegar lá e falar assim: olha, eu não concordo. Você pode estar dentro da instituição e provocar uma situação extremamente complicada, dramática, seja para a pessoa que foi atendida, que recebeu o atendimento, seja para o trabalhador da instituição, seja para a própria instituição também. Muito bem, fechamos por aqui então esse nosso item número 8. Agora vamos para o item número 9. Deixa eu ver o tamanho dele aqui para que a gente possa aproveitar o nosso tempo agora. Deixa eu ver. Não vai dar para fazer hoje não. Então a gente passa para o nosso próximo encontro na quinta-feira, para continuarmos o item número 9, que vai ser sobre vias e meios, né, para poder alcançar essa proposta de constituição do Espiritismo. Hermes colocou, aliás, dizer que não concorda com algo, há de se ter resposta para confirmar, né? Porque, na verdade, não é simplesmente não concordar. A importância de você apresentar argumentos, mas o interessante, Hermes, quando se fala sobre essa questão de concordâncias e discordâncias,
nós temos duas situações. Quando você faz parte do meio e você não concorda com alguns pontos, ou quando você não faz parte do meio e você não concorda com nada. Se você não faz parte do meio, a pergunta é: o que você deseja exatamente? Se você não é daqui, se você não pensa aqui, o que você espera exatamente? Que o grupo se desfaça pelo fato de você ter uma opinião diferente? Você quer promover algum tipo de debate teológico? Com que proposta? Aí a gente evoca, né, aquela expressão popular dizendo que religião, política e futebol não se discute. E Kardec fala sobre isso, como eu já trouxe para vocês lá mais uma vez, no comecinho do Livro dos Médiuns, dizendo: se você quer conversar com alguém sobre um tema, sobre espiritismo, primeiro você pergunta para ela: você acredita em quê? Aí ela vai dizer: você acredita que você é um espírito? Então você vai gradualmente buscando afinidade. Se chega num ponto em fala: eu não acredito nada disso, então me dá um abraço, vamos comer uma pizza, eu pago, na próxima você paga, e não se fala mais nisso. Porque aí nós vamos entrar em questão de crença. E questão de crença é sempre muito complicado, embora o espiritismo não se baseie em crença, se baseie em fatos. Agora você pode aceitar ou não esses fatos, né? A Fernanda colocou: depende somente da coerência dos argumentos e visões diferentes, né? A verdade caminha diversos caminhos, sem dúvida. E infelizmente, por causa dessa intolerância, Fernanda, dessa nossa resistência em aceitar as diferenças, nós encontramos hoje, né, as ações fanáticas, as ações terroristas, as ações intolerantes que nós encontramos em todo o mundo. Religiões que têm o princípio de elevar o indivíduo em direção ao mundo espiritual, em direção ao Criador, seja ele qual denominação use, indivíduos que pensam com o mesmo objetivo se atacam se destruindo, exatamente por causa dessa diferença. A Angelina colocou: tem uma amiga que, em certo momento, estava na reunião levando o estudo do Evangelho. Entrou um senhor, assistiu 10 minutos, após olhou para ela e disse: vou embora porque eu odeio você. Foi e não voltou mais. Nesse caso, o que a gente vê, Angelina, é importante que quando você participa de um trabalho, a gente conversava sobre isso ontem, né? O Bertoso colocou para nós aqui uma situação, que o Haroldo Dutra Dias, fazendo uma palestra lá em Dublin, foi também questionado por um participante, dizendo que estava sendo forçado nas suas convicções a acreditar numa coisa que não acreditava. Então, na verdade, é assim, por isso o cuidado que Kardec tinha. A reunião espírita é para quem quer conhecer o espiritismo, não para quem quer combater o espiritismo. Os nossos espaços não são abertos. Se por acaso nós estamos aqui com a nossa sala aberta e alguém entra na sala e começa a questionar, sem dúvida nenhuma ele vai levar um batom. Porque ninguém aqui está com a proposta assim: ó, estamos abrindo a nossa sala para debates teológicos. A proposta não é essa, a proposta é conversar sobre o espiritismo. Se você não aceita o espiritismo, seu lugar não é aqui. Seu lugar é lá na sala, no seu grupo, na sua igreja, no seu templo, não importa onde seja. Porque da mesma forma que nós não entramos numa sala para questionar a fé de quem se reúne, de quem conversa, nós temos aqui, por exemplo, no Pautalk, salas evangélicas. Aí estão fazendo um estudo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aí eu entro na sala e falo assim: escuta, eu sou espírita, essa baboseira que vocês estão falando não tem nada a ver. Já mostra de cara que eu não sou espírita. Estou utilizando o nome indevidamente, né, imoralmente e incoerentemente também. Porque não respeito as crenças dos outros, e o espiritismo está como princípio fundamental. A crença, né, a irmandade, a fraternidade dos indivíduos, não de suas crenças. Não me importa qual é a sua crença, não importa para que time você torce, embora eu preferisse que você torcesse pelo Corinthians, né, mas já que você não torce, eu gosto de você assim mesmo, não tem problema. Não importa para quem você vai votar. Então toda essa intolerância que nós encontramos hoje, isso faz parte do nosso grau evolutivo. E infelizmente as religiões hoje trazem uma visão distorcida porque você acaba denegrindo a imagem de uma instituição com a qual você não se afiniza e muitas vezes não conhece no seu grupo, fazendo a cabeça das pessoas de um modo negativo. Aí entra um indivíduo e diz assim: escuta, o espiritismo é coisa do demônio. Quantas vezes a gente já ouviu isso? E a pergunta é: de onde ele tirou essa conclusão? Certamente do lugar onde ele frequentava. E esse é o papel da religião dele? Se nós espíritas fizermos a mesma coisa, nós não somos diferentes em nada dessas pessoas. Dessas pessoas que são equivocadas. E nós também somos equivocados. Então, como eu sempre falo para vocês, primeiro Jesus disse: sereis reconhecidos por muitos se amarem. Ponto.
Espírito Verdade disse para nós: amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então, sempre nessa afinidade entre as pessoas, de nós olharmos para as pessoas como pessoas, não pelas suas crenças, não pelas suas preferências, nada disso. Se nós nos respeitarmos como indivíduos, tudo aquilo que vem individualmente será respeitado como consequência. Leila colocou, Kardec dizia que para quem crê, nenhuma prova é necessária. Para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. Exato. E ele falava sobre isso, né? Porque muitas vezes pessoas participavam de reuniões, viam os fatos e mesmo assim questionavam e não acreditavam. Então isso é absolutamente natural na nossa sociedade, no nosso grau evolutivo, e nós temos que aprender a lidar com isso. Então, se por acaso eu fui convidado para participar de um casamento, vai curtir o casamento, vai curtir seus amigos. Você vai questionar o casamento porque é de uma religião que você não acredita e seu amigo. Se você quer ir em tal lugar, não importa. Então essa pelo menos é uma das grandes... pelo menos não, né? Esse é um dos grandes benefícios que nós espíritas temos, pelo menos a maioria dos espíritas, de que você se sente à vontade em qualquer ambiente. Você não questiona, você não discute, não tenta agredir, violar a fé das pessoas. Você é convidado amorosamente, carinhosamente, participe, vá lá. Isso não vai mudar a tua convicção, não vai te ofender por isso, porque você vai pela pessoa, não por aquilo que ela acredita. Se você achar que ela merece essa consideração. A Fernanda colocou: essa ignorância pode trazer um medo grande e a pessoa nem sabe como explorar a questão, né? O Hermes colocou também aqui: ignorância da matéria, né, e associado a uma educação não condizente com o ser humano. Então, infelizmente é assim, mas a gente vai aprendendo, né? Nada como a vida para poder nos ensinar nesse nosso processo de crescimento espiritual. Por isso que eu falo para vocês, né, nós podemos ser muito flexíveis com relação ao entendimento do mundo espiritual, porque cada um aprende de uma forma diferente. Né? O Hermes Colan, fui na primeira comunhão de minha afilhada, né? E não vi nada, né? E nem deveria ver também. Né? Ali é um sacramento, que é a comunhão, né? É um sacramento que aquela religião exige dos seus adeptos, e para eles é importante isso. E nós respeitamos as pessoas, mais uma vez. Coloquem sempre isso em mente. Nós estamos lidando com pessoas, não com ideias diferentes. Bom, pessoal, fechando por aqui. Cindyzinha, temos já. Para ela foi importante não só o sacramento, como a sua própria presença também, Armando. Tudo foi muito bem resolvido, tudo muito bem aceito, não se fala mais nisso. Para que discutir sobre essas ideias, né? O professor vai fazer? Beleza. Professor, pode subir então? Fazer um encerramento para nós? Beleza. Pessoal, mais uma vez, dê uma lida nesse capítulo do Programa das Crenças, que é importante, principalmente